Olá para você que está assistindo, eu sou o professor Gustavo e na aula de Geografia de hoje nós vamos falar sobre as bacias hidrográficas da nossa cidade. Antes de mais nada, eu quero explicar para vocês brevemente como é que funciona uma bacia hidrográfica. E para isso eu quero usar essa folha aqui, tá vendo? Nessa folha, a gente pode ver que ela tem toda uma área que seria uma bacia hidrográfica, se a gente compara com as bacias hidrográficas. E tá vendo essas nervurazinhas dela? Elas são como se fossem os afluentes que vão levar a água toda para um rio principal que vai desaguar aqui na sua foz. E notem que eu inclinei a mão. Isso significa que a água vai sempre da parte mais alta para a parte mais baixa. E quando a gente fala da nossa cidade, é bom sempre a gente localizar. Então preste atenção aqui junto comigo. Aqui eu tenho o planisfério, um mapa do mundo inteiro. Destacado aqui dentro desse quadrado e em laranja eu tenho o Brasil. Então, o que eu faço? Eu pego o Brasil e amplio nesse mapa aqui. Então, aqui eu tenho o Brasil inteiro, dividido em estados, cada região de uma cor. Ok. Aqui nesse retângulo eu tenho o estado do Rio de Janeiro, que eu vou ampliar e jogar ele para cá. Então, aqui eu tenho o estado do Rio de Janeiro ampliado, né, com todos os seus municípios, né, bem delimitados, e cada região do estado de uma cor. Nesse retângulo pequenininho, eu tenho um município do Rio de Janeiro. Aqui no município do Rio de Janeiro, eu posso pegar ele, jogar ele para cá ampliado. E aqui eu tenho o município do Rio de Janeiro, certo? Então, a gente vai falar sobre as bacias do nosso município, beleza? Então, para a gente falar sobre as bacias hoje, a gente vai prestar atenção em três coisas. Primeiro, a gente vai ver o que é uma bacia e como as bacias funcionam. Depois, a gente vai dar uma passada pelas principais regiões hidrográficas do Brasil e ver um pouquinho sobre elas. Gustavo, regiões hidrográficas, bacias hidrográficas? Sim, eu vou explicar a diferença de região hidrográfica para bacia hidrográfica e para subbacia hidrográfica. Se acalma que a gente chega lá. E depois a gente vai ver como a gente pode cuidar melhor das nossas bacias, tudo bem? Então, para início de conversa, eu tenho uma imagem para vocês que eu vou projetar agora. Nessa imagem que está sendo projetada, eu tenho um esquema mostrando duas bacias hidrográficas. Lembra daquela folha que eu mostrei para vocês no iniciozinho da aula? Então, a gente vê ali, ó, a nascente do rio, lá no finalzinho do desenho, ela vai descendo, recebendo água dos seus afluentes, através do seu leito principal, parte dessa água infiltra para o lençol freático e a gente tem a saída do rio ali na sua foz, certo? Lembrando que o limite entre duas bacias é sempre uma parte bem alta, que é o divisor de águas. O divisor de águas ele define para onde vai a água que caiu ali, certo? Agora volta para mim, que eu imagino que não seja tão fácil visualizar isso dessa forma. Então eu trouxe também uma imagem real para vocês, uma fotografia. Então projetando aí, isso é lá em Bangu, né? Maciço da Pedra Branca. Então nós podemos ver como o relevo ele oferece esses caminhos preferenciais para a água. Aí, voltando para mim, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês podem estar se perguntando o seguinte: Gustavo, eu não estou vendo nenhum rio nessa imagem. Então, calma, que eu preciso contar para vocês que existem três tipos de rio. Os rios perenes, eles são aqueles rios que eles têm água o ano inteiro, corre água neles o ano inteiro. A gente também tem os rios temporários. Os rios temporários, na parte mais seca do ano, eles ficam secos. E tem os efêmeros, que só tem água quando chove, só escorre água ali quando chove. Até aqui tudo bem? Eu espero que sim. Agora a gente vai sair daqui do município do Rio de Janeiro e vai ver um mapa do Brasil inteiro, beleza? Então deixa eu passar aqui e mostrar para vocês. Nesse mapa a gente tem o Brasil dividido nas suas regiões hidrográficas. Por que regiões? Porque algumas englobam várias bacias. Então, ali numerado com o 2, a gente tem a bacia amazônica, né, que é a maior bacia hidrográfica do mundo, né? Mas como esse mapa é de regiões hidrográficas, a região hidrográfica amazônica. Ali no número 3, em laranja, a gente tem a do Rio São Francisco e no 1, ali o conjunto de subbacias, o conjunto de bacias, né, uma região formada pelo conjunto de bacias, onde ficam as bacias aqui do Rio de Janeiro. Ok? Então, voltando aqui para mim, deixa eu mostrar para vocês a diferença. Então, vamos lá. Uma região hidrográfica, ela é bem grande e pode conter várias bacias dentro de si. A bacia hidrográfica,
ela é toda a área que é drenada por um rio principal até chegar na sua foz. Uma subbacia é uma divisãozinha dessa bacia. Às vezes as bacias elas podem ser muito grandes, a gente subdivide em bacias para entender um pouco melhor, certo? Então, eu vou mostrar para vocês aqui nesse mapa, ó. Tá vendo como esse mapa aqui, ele se parece com esse? Então, os dois mapas mostram o município do Rio de Janeiro. Qual é a diferença desse aqui? Nesse aqui, a gente tem em amarelo as partes mais altas do município, certo? Nessas partes mais altas, a gente tem os principais maciços da cidade. O maciço da Pedra Branca, o maciço da Tijuca e o maciço do Jericinó Mendanha, aqui, né? Que a gente só tem um pedacinho dentro da cidade. Beleza? Esses maciços, eles funcionam como divisores de água. Ou seja, aqui eu tenho uma linha tracejada que mostra aqui, ó, como funciona essa divisão. Ó, acompanha aqui no meu dedo. Então, o que acontece? A água que cai aqui, ou ela vem para cá, ou ela vem para cá. A água que cai aqui, ou ela vem para cá, ou ela vem para cá. A água que cai aqui, ou ela vem para cá, ou ela vem para cá. Sempre descendo o relevo. Trouxe setas para ficar melhor. Aqui. Então, vamos lá. A água que cai para cá, ela vai drenar para aqui, ó, que é a Baía de Sepitiba. Baía, Gustavo? É, porque ela é uma entrada de água em direção ao continente, águas mais calmas. A água que vai cair aqui nessa parte, ela vai drenar para a Baía de Guanabara. Ó, a Baía de Guanabara aqui. Ela tem uma entrada bem apertadinha entre Rio e Niterói. A água que cai aqui, ela drena para o Oceano Atlântico, né? Meio que na direção de Jacarepaguá, das Lagoas da Barra da Tijuca. E a água que cai para cá, ela vai drenar também para o Oceano Atlântico, né? Mas aqui na direção da zona sul do Rio. Eu já vi em alguns materiais mostrar como isso aqui tudo fosse uma bacia só, porque drena tudo para o Oceano Atlântico. Né? Ciência sobre isso, as pessoas discordam, discutem, mas tanto faz, ok? Então, voltando aqui para mim, a gente tem as 4 principais bacias da nossa cidade, certo? Eu vou mostrar para vocês que a gente pode subdividi-las em subbacias, né? Então, cada uma dessas bacias pode ser dividida em várias subbacias e a gente pode ver qual fica mais perto da nossa casa, tudo bem? Então, eu vou projetar um vídeo. Bom, nós temos um mundo aí grandão e a gente vai descendo, vai aproximando em direção ao Rio de Janeiro. Estão vendo? Essas linhas brancas são os divisores de água das subbacias aqui do Rio de Janeiro. E a gente pode ver os maciços também. O maciço da Tijuca, aí passando a setinha, em seguida o maciço da Pedra Branca e o maciço do Jericinó Mendanha. Aqui a Baía de Sepitiba, o Oceano Atlântico, né, parte da Barra, parte da Zona Sul, e aqui a Baía de Guanabara, estão vendo? E eu vou aproximar da subbacia do Rio Portinho, estão vendo? E olha só como é que os morros já fazem um desenho preferencial para a água ir descendo, até desaguar ali na Baía de Sepitiba. Conseguem perceber ali, ó, o caminho todo da água, os divisores de água ali na linha branca, que são as partes mais altas do morro. Agora, ali pertinho, que pega Campo Grande e Guaratiba, a gente tem a bacia do Piraquê-Cabuçu, que também vai desaguar na Baía de Sepitiba. Olha o rio Piraquê grandão ali e a foz dele desaguando. Agora, vamos um exemplo da Baía de Guanabara, a subbacia do rio Acari, Pavuna e Meriti. Então, também, ó, o caminho que a água vai descendo até chegar lá na Baía de Guanabara. Em seguida, né, dando o exemplo aí aqui da Zona Oeste, a gente tem a bacia do Rio das Pedras, aqui, ó, e o caminho dela, como é que ela vai descendo, até chegar nessas lagoas ali da Barra da Tijuca. Em seguida, a gente tem a bacia pequenininha ali do Rio Muzema, que também desce para esse complexo de lagoas, e uma maior, né, a subbacia, perdão, do Rio Cachoeira, que vai descendo, né, tem uma descida ali bem marcadinha, também para o complexo de lagoas. Na Zona Sul, Lagoa Rodrigo de Freitas, o caminho que a água faz ali sendo indicado, né, então a lagoa recebe bastante dessa água, e aí a comunicação dela com o Oceano Atlântico ali na Zona Sul. Então, voltando aqui para a aula. Então, pessoal, gostaram desse nosso passeio pela cidade do Rio de Janeiro sem sair de casa? Bom, se vocês gostaram, eu tenho uma dica, né, que está no site no data.rio. Se você pesquisar lá data.rio, subbacias, você vai chegar nesse mapa aqui que eu vou projetar. Bom, esse site ele é muito bacana porque ele mostra pra gente, né, nesse mapa interativo, as subbacias aqui do município do Rio de Janeiro. E eu, como não sou bobo nem nada, já deixei marcada ali a do Rio Sarapuí,
que é o que passa lá perto da minha casa em Bangu e vai desaguar ali na Baía de Guanabara. Estão vendo? Ele faz uma viagem boa. Agora, voltando aqui para mim, é muito importante a gente cuidar bem das bacias hidrográficas. Por quê? Porque se a gente for parar para pensar, a água ela vai carregar tudo em direção à sua foz. Então, se as margens dos afluentes ou mesmo do rio principal daquela bacia ou daquela subbacia está desmatado, aqueles rios eles vão carregar muito sedimento, que é o quê? Que é o farelo do solo. Porque se você não tem a floresta ali para proteger, o rio ele vai carregar aquilo tudo e vai levar tudo em direção à foz. Então, tudo isso vai deixando tanto esses rios quanto o lugar onde ele vai desaguar, seja a Baía de Sepetiba, a Baía de Guanabara, assoreadas, ou seja, cheia de sedimento, cheia de farelo de solo no fundo. O que isso quer dizer? Que elas vão ficar cada vez mais rasas, que esses rios vão ficar cada vez mais rasos e eles vão transbordar para áreas cada vez mais extensas, o que vai agravar, o que vai piorar os problemas de enchente, né, os problemas de alagamento na cidade. Além disso, se essa água ela é poluída por agrotóxicos, por esgoto, por resíduos industriais, isso tudo vai piorar a qualidade da água lá no rio principal onde ela sai. Então, não importa em que parte da bacia ocorra a poluição, vai sair, né, ali onde ela deságua. E isso é um grande problema. E aí você pode se perguntar, como a gente faz, então, para cuidar dessas bacias melhor? Bom, eu espero que vocês pesquisem e procurem saber sobre os comitês de bacias hidrográficas, que são conjuntos de cidadãos que se importam com a qualidade da água e com o bom funcionamento da bacia hidrográfica ou da subbacia ali perto de onde moram. Outra solução é ter bons sistemas de escoamento de água, né? Bueiros, encanamentos, ali para escoar a água e evitar alagamentos. Dragar os rios e dragar o fundo da Baía de Sepetiba, da Baía de Guanabara, também ajuda a evitar o problema do assoreamento. Assim como deixar na área urbana, deixar na cidade, bastante áreas de infiltração de água, para a água ir lá para o lençol freático. Isso aí funciona como parques, jardins, áreas onde o solo esteja pronto para absorver a água, que é diferente do asfalto, onde a água bate e escorre, ou do solo exposto, onde a água bate e escorre, e aí você tem erosão, né? Vai carregando o sedimento embora. E também a gente tem que pensar na coleta e no descarte do lixo, né? É muito triste quando a gente vê no final de uma bacia hidrográfica ou no rio perto da nossa casa um sofá ou um monte de lixo. Então a gente precisa que os políticos se preocupem em ajudar a gente a se conscientizar e a descartar o nosso lixo da melhor forma possível, para evitar que vá parar nos rios. Tudo bem? Então eu tenho para vocês um desafio. E esse desafio, um instantinho que eu vou projetar para vocês. O que pode prejudicar a qualidade ou disponibilidade de água numa bacia hidrográfica? Poluir? Cuidar das matas? Ou estudar? Bom, na verdade, poluir é a única dessas alternativas que pode piorar, prejudicar a qualidade e a disponibilidade de água na bacia. Cuidar das matas ajuda e estudar sempre ajuda. Então, próximo desafio. Qual dos seguintes não é um destino das águas drenadas na cidade do Rio de Janeiro? Baía de Sepetiba, Baía de Guanabara ou São Gonçalo? Se você prestou atenção nessa aula, você viu que tanto a Baía de Sepetiba quanto a Baía de Guanabara são destinos dessa água drenada aqui no nosso município, assim como o Oceano Atlântico. Já São Gonçalo não. São Gonçalo nem aparece nesse mapa. Na verdade, aparece. Não sei se nem se consegue filmar, mas tem uma pontinha de São Gonçalo aqui em cima de Niterói, né? Então, São Gonçalo está do outro lado da Baía de Guanabara, né? Então, seria a alternativa. Bom, nossa aula está chegando ao fim. A gente aprendeu sobre o que é uma bacia hidrográfica, como ela funciona. A gente viu as regiões hidrográficas do Brasil, as bacias do Rio de Janeiro, as subbacias do Rio de Janeiro. A gente também viu como cuidar melhor das bacias hidrográficas. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por me acompanharem até aqui. Até a próxima e bons estudos!